Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje, de uma vez por todas, vocês vão estar entendendo aí o que é o Playwright de fato. Por quê? Muitas vezes quando alguém pergunta para vocês, qual framework de teste que vocês estão utilizando para fazer essa automação web? Provavelmente, né, se você utiliza o Playwright, você vai falar, eu utilizo o Playwright, ok? E essa resposta ela pode estar errada em partes ou até completamente. Por quê? Vamos lá. De uma vez por todas, agora vocês vão entender o que está por trás aí do Playwright. O Playwright em si, ele não é um framework de testes. Olha só que interessante. O Playwright é uma biblioteca do Node. Vocês sabiam disso? Então, ele é uma biblioteca do Node. Ele não é um framework de testes. Um framework de testes que normalmente é utilizado com Playwright é o Playwright Test. Esse sim é um framework de testes que, obviamente, ele tem uma dependência do Playwright, né? Então eu não consigo utilizar o framework de teste Playwright Test com outra biblioteca, por exemplo. Né? Eu preciso da biblioteca Playwright do Node para aí sim eu utilizar o Playwright Test com o meu Playwright, ok? Pode ficar um pouco confuso, mas eu vou dar um outro exemplo onde que vai ficar mais claro. Por exemplo, se o meu Playwright é apenas uma biblioteca do Node, o que isso significa? Que eu poderia sim utilizar outros frameworks de teste junto com o Playwright. Sim, isso é possível e eu vou estar mostrando na prática como fazer isso. Por exemplo, o exemplo que eu vou estar mostrando para vocês vai ser utilizando a biblioteca Playwright do Node junto com o framework de teste Jest. Olha só que interessante. Então eu vou estar utilizando um outro framework de teste junto com o Playwright, ok? O framework de teste, né, nada mais é que um conjunto aí de facilidades, né, quando a gente está fazendo testes automatizados, né? Tanto na questão de relatórios, o próprio test runner, a paralelismo, por exemplo, enfim, né, o framework de teste ele permite essas facilidades para a gente. Nós, com a biblioteca do Node, com o Playwright, poderíamos fazer isso também, né? Só que a gente teria que fazer muitas coisas manualmente, ok? Então, o Playwright, né, ele pode ser utilizado para várias outras coisas, inclusive para web scraping, para monitoramento, enfim, algumas coisas específicas. Então, eu poderia estar utilizando o Playwright isoladamente, sem necessariamente também estar utilizando um framework de teste. Beleza? Então, pode parecer um pouco confuso, mas o exemplo aqui do Jest com certeza vai ficar mais claro ainda para vocês. Beleza? Então, vamos para o código. Eu tenho o meu VS Code aberto aqui. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um repositório, né? Eu criei ele. E quais comandos que eu executei? Eu executei, né, um npm init-y, né, para inicializar o repositório, enfim. E eu instalei o npm install, o Playwright, ok, que é a biblioteca do Node, ok, e eu instalei o Jest, que é o meu framework de teste que eu vou estar utilizando em conjunto com o Playwright, ok? Então, executei basicamente esses dois comandos, beleza? Aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, olha só, eu configurei aqui um jest.config.js, ok? Então é um arquivo de configuração do Jest, né? O framework de teste Jest está facilitando isso para a gente, ok? Não lembro se eu comentei antes no vídeo, né? Mas o Jest é um framework de teste aí muito utilizado no contexto aí, do JavaScript. Beleza? Bom, aqui, né, não vou entrar em detalhes aqui do Jest, né, não é esse o intuito do vídeo, né, aqui eu tenho um arquivo de configurações com algumas configurações básicas. E aqui o meu arquivo, né, a minha automação em si. Ok, então vocês podem ver aí que tem várias coisas do Playwright, obviamente, ok, mas algumas coisinhas, né, eu vou estar podendo utilizar do Jest, né, e um exemplo mais claro que eu estou utilizando o Jest é a própria execução. Olha só, eu não vou utilizar o npx playwright ou playwright test, enfim, eu vou estar utilizando, né, vou estar executando esse meu teste com o comando npx jest, porque eu estou utilizando o runner do meu framework de teste, que é o Jest. Ok? Então, se eu executar esse meu teste, por exemplo, está executando. Ok, né, meu teste passou. E olha só, né, o próprio
O próprio relatório, né, o próprio resultado que foi gerado aqui é um relatório do próprio Jest, é um resultado do próprio Jest. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, o Playwright Test, o resultado seria outro, ok? Então, olha só que interessante, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, para recapitular, né, e deixar claro, né, de uma vez por todas, Playwright é uma biblioteca do Node, e essa biblioteca, né, eu posso estar utilizando junto com ela diferentes frameworks de teste. Um desses frameworks poderia ser o Playwright Test, ou eu poderia utilizar outro framework, por exemplo, o Jest, ou mesmo o Mocha, ou mesmo outro framework. Beleza? Então, nesse caso aqui eu estou utilizando o Jest e também funciona aí muito bem. Perfeito? Então, espero que tenha ficado claro. Né? Então, na próxima vez que alguém fizer pergunta, né, qual framework de teste vocês estão utilizando, vocês já sabem dar uma resposta mais completa, mais legal e sem erros. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.